meninas, tudo bem? Estamos aqui reunidos, falar de um papo muito gostoso e ao mesmo tempo que rondeia nosso dia a dia. Difícil, mas é o que tem que ser feito. Sobre os cuidados com os nossos pais e mães que já são idosos, né? Todos nós aqui cuidamos e temos esse, como é que eu vou falar? Um cuidado, né? Com os nossos pais. O meu pai, por exemplo, ele tem ajuda externa de cuidadores e outras pessoas, mas eu e meus irmãos estamos sempre no comando disso, né? Na verdade, eu e minha irmã sempre à frente dessa, como é que eu falo, dessa dinâmica. E assim, todos nós também temos. Vamos falar então um pouquinho disso. Vamos, Cris, o seu pai teve um AVC, não foi isso? Isso, meu pai teve um AVC e Isso a partir foi desse 2022. AVC tem um ano, 2023, né? Isso é 2024. Teve um AVC em fevereiro do ano passado. E aí, a partir disso, ele começou com uma demência vascular e a idade vai chegando também. E assim, o que eu vou falar da minha parte, que é mais difícil ver meu pai nessa situação. Porque eu não vi a minha mãe envelhecer. Eu perdi a minha mãe já, a minha mãe ficou doente e faleceu. O meu pai não, eu estou vendo ele envelhecer. Então, ver o meu pai envelhecer é difícil. Por quê? Porque a imagem que eu tinha do meu pai era outro pai, não Sim. era esse pai. Então, às vezes eu não sei conviver com esse pai. Porque meu pai era totalmente independente, meu pai nunca estava em casa, meu pai estava na rua, meu pai era mulherengo, meu pai era tudo, gente, meu pai era boêmio. Então, tipo, eu não sei lidar com esse pai agora, entre aspas, depressivo, que não quer fazer as coisas que ele gostava de fazer. E às vezes muito simples, ele sempre gostou de mexer com ferramenta, consertar, não quer. Então, assim, e meu pai tem uma personalidade bem difícil, né? Assim, pra mim é muito difícil lidar com o meu pai idoso. Porque eu tô tentando, assim, acostumar com ele idoso, na verdade. Né? Reconhecendo uma pessoa. E não tem muito pra onde fugir, né, gente? A idade chega, as necessidades, ciclo, né? as necessidades são necessidades especiais. A paciência, é uma coisa que a gente tem que ter, né? Porque viram crianças, né, com necessidades bem específicas, né? Gente, a gente não apresentou o Bruno e o Ricardo, né? Que falta de educação. Olha, que falta de Mas educação. é porque É porque, na verdade, o Bruno já participou de um episódio com a gente. vários. O Bruno já tá rodado no Café com Lágrimas. E o Ricardo Eu só venho quando tem comida, dessa vez teve não comida. tem comida. Zero comida. Só tem bala. E o Ricardo, ele é meu marido, né? Ele já apareceu a voz dele, eu acho que no episódio com a Carol aparece a voz dele, mas ele nunca apareceu, assim, realmente, o rostinho dele, né? Pra você, Bruno, qual é a maior dificuldade nessa questão? Olha, eu acho que a Cris resumiu muita coisa do que eu também passo. A minha mãe também era muito ativa e hoje eu também tenho uma personalidade muito forte e ela briga um pouco com isso, ela até aceita, mas todo mundo sente que ela reluta ainda um pouco essa questão de não querer ser cuidada. Porque ela é uma mulher muito dona de si. Isso, minha mãe teve 4 empregos, teve 3 filhos, sempre suou pra caramba, batalhou pra caramba pra cuidar de todo mundo, nunca dependeu de ninguém. E agora ela tá nessa situação que tipo, ela depende do caçula, que eu sou o caçula, eu sou temporão. Pra ter que levar ela em tal lugar, pra fazer tal coisa pra ela frequentar a casa dela em Saquarema, que ela também dirigia até há pouco tempo, só que a gente estava vendo que estava ficando um negócio perigoso. Até um tempo atrás a gente estava deixando ela dirigir mesmo com 80 anos, mas tava começando a vir multa, tava começando a vir uns estresses, então nós resolvemos dar uma segurada. Ela até me xinga, fala que eu seguro a chave do carro dela, tal, que eu vou usar o carro, que eu vou aproveitar o carro. Mas é só por questão de segurança mesmo, porque eu sei que se der mole, devido à questão da personalidade dela, ela vai querer... Ela vai pegar o carro e ó... Porque a mãe dele é muito engraçada. A gente teve um dia que ela tava passando mal. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela tava passando mal, aí o Bruno tava preocupado, porque ele tava trabalhando. Eu tava em casa, aí eu falei assim pra ele, Bruno, você quer que eu compre uma comida que eu levo lá pra ela? Aí ele levei minha comida pra ela comer. Gente, ela quer me puxar fofoca. Mas eu não sei o quê.
Mas me conta isso, e eu... Ela gosta de conversar. Ela gosta muito de conversar. Ela gosta de conversar. Gosta muito de conversar, ela é muito ativa. Assim, pra mim, né, a minha mãe, ela ainda não tem um diagnóstico fechado, né, do que ela tem, né, mas assim, ela, depois que meu pai morreu, ela entrou numa depressão muito grande, né, hoje eu a pesei, ela tá pesando 37,5 kg. Ela tá mais magra, ela estava com 43 quilos, e aí ela teve um processo de infeccioso, né, e agora ela tá com 37,5, né. Então assim, é uma luta diária que eu tenho lá pra ela comer. Parece que você faz crossfit, exatamente. Eu manter meu réu primário também, meu bem. Porque olha, por exemplo, hoje tive que respirar assim várias vezes, né? Porque eu levei ela no médico e aí ela fica assim, mas e não sei o que, e não sei o que. Mãe, calma, um problema de cada vez, porque acaba confundindo a cabeça do médico, né? Às vezes a gente não tá conseguindo entender. Então, assim, então ali beira uma questão, né, de um processo senil que a gente percebe, né, que teve um momento hoje que ela tava, eu tô nervosa, e começou a querer se arranhar no meio da rua. E eu, mãe, pelo amor de Deus, por que você tá se arranhando? Começa assim, entendeu? Um processo que pra gente é muito difícil aceitar. Então, assim, até 2 anos atrás, até 3 anos atrás, a minha mãe era fazer festa, independente. Não te chamava, não precisava de você pra não, nada. Não, pelo contrário, eu pedi pra ela ver que na minha casa ela não queria. Sempre muito ocupada, sempre muito, né? E agora, aquela pessoa que tá ali, sim, né, não é mais a mesma pessoa que é o que eu sinto. É o que eu sinto. E essa diferença, isso é muito complicado. Porque é um processo que eu tenho que fazer com que todos, né, ao redor consigam, não é um conhecimento só meu. Não. Eu preciso fazer com que minha irmã entenda, eu preciso fazer com que minha tia entenda, eu preciso fazer com que o meu irmão entenda que minha mãe não é mais aquela pessoa. Né? E muitas vezes, às vezes eu e o Ricardo um olha pra cara do outro, né, agora que ela tá morando com a gente, e a gente fala assim, é sério isso? Não é possível. Né? Pra você ter uma ideia, ela dorme no sofá, aí ela fica deitada, assim, olhando pra dentro do meu quarto. Aí a gente abre o olho. Fiscal, Ricardo? Ricardo, eu não esperava por essa informação, Ricardo. Manda ela dormir para outro canto, Ricardo. Troca ela de lado no sofá. Pelo amor de Deus. Manda ela dormir no quarto lugar, não? Não, o quarto expulsa ela. Meu Deus, gente. Entendeu? Mas ele perdeu dinheiro, Ricardo. Ricardo, é expiação atrás de expiação, literalmente, né, meu amigo? E aí, amor, pra você, como é que tá sendo viver, né? Porque assim, a gente tem os seus pais que moram com a gente, né? Que também são idosos, mas são ativos, né? Sim, os pais do Ricardo não dão trabalho. Meus pais, eles são bem tranquilos, porque um tem o outro. É só falar. É velho cuidando de velho. Então é muito mais fácil. O suporte que a gente tem que dar é levar no médico, às vezes levar no banco para fazer levar no alguma mercado. coisa. No mercado eles até gostam de fazer sozinho, mas às vezes você tem que dar o apoio que eu dou a eles é muito, muito menor. Por exemplo, principalmente com as coisas de tecnologia, eles não entendem, não aceitam, não gostam, não querem saber. Então, para pagar a conta hoje, você precisa dar apoio. Para resolver o problema no celular, você tem que dar apoio. E eles adoram o celular, passam o dia inteiro mandando mensagem. Por sinal, eu queria fazer uma observação que eu acho que deveria existir uma lei para ser limitada a quantidade de uso de tecnologia por idoso, cara. Porque a probabilidade de dar merda. É igual criança. Agora não tem negócio que criança não pode, abaixo de 2 anos não pode ver telas. Gente, o idoso também, a partir não pode ter tela. Tem que ter um limite, tantas horas por dia. 1 hora por dia só. Não, é muito bom, porque meu pai me manda assim, mais 100 mensagens por dia. Aí ele, quando eu vou lá, ele fala assim, você viu a mensagem que eu te mandei? Eu falo, qual delas, pai? Qual delas, tá querido? De 1 a 100, qual foi? De que a gente está falando. Maravilhoso. Mas é uma coisa bem leve, né, Ricardo? Com não é uma eles coisa... é mais fácil. Bem mais fácil. Bem com a minha melhor. sogra não, com a minha sogra tá bem mais complicado. Bem difícil. Porque foi o que a Aline falou, era uma pessoa ativa, era uma pessoa que você mal conseguia ver
que E tinha a hoje vida dela. ela é. O caso de Muito vocês, dependente. da Aline e da Cris, é um pouco diferente do meu. Minha mãe continua ativa, não tanto como antes, mas a questão da minha mãe é a cabeça, né? Minha mãe está com o princípio de Alzheimer, então a questão da minha mãe é ter cuidado, porque ela às vezes vai fazer a mesma coisa, ela não lembra que fez alguma coisa, mas ela, graças a Deus, E ainda é ela, não quer ativa. ser, e ela não quer ser fiscalizada, né? Ela não aceita. Ela não aceita mas- ter. Esse é o grande problema. Porque, por exemplo, Ela a não- minha mãe, eu tirei dela a responsabilidade dela tomar os remédios sozinhos, porque eu não tomava os remédios sozinhos. Só que aí o que acontecia? A Lina eu tomei 2 vezes o remédio, a Lina não tomei o remédio. E aí eu não sabia. Então, assim, Esquecimento igual. No início também passava isso com a minha mãe. eu precisei ter algum tipo de controle em relação a isso, porque, por exemplo, a mesma coisa. Essa noite ela falou que tomou o ibuprofeno, que estava em cima da mesa. Eu já vou ter que esconder o remédio. Porque eu preciso saber o que ela... Porque se ela passar mal, gente, não tem jeito. Eu preciso saber o que ela O médico, o que a ela primeira tomou. coisa, o médico falou, o que ela tomou? O que ela tomou. A gente não sabe. É o que eu E falo. hoje eu trabalho numa empresa que é uma empresa de home care de cuidador de idosos, né? Olha o jabá de graça aí pra H2, hein? Mas enfim, e hoje eu acho que por eu ter tido essa experiência, ter começado lá no ano passado, eu consigo olhar pra minha mãe de uma maneira diferente. Acho que se eu não tivesse tido essa experiência de trabalhar no H2, que é uma empresa de home care, de ter o olhar que a Andréia tem, o olhar que o Leandro tem, o olhar que a gente, assim, sabe, que a Ana Cristina me passa. Se eu não tivesse tido essa experiência, Ia ser pior. pra mim ia ser muito pior. Eu não ia conseguir identificar isso, sabe? Pra mim tá sendo bem difícil. E você já trabalhou na área da saúde, Já né? trabalhei na área da saúde, mas não com idosos, né? Em modo geral, eu atendia outro público. Atendia muita população de rua e os suicidas. E assim, é muito difícil, gente, porque quando a gente vê que é o cara que me criou, que fez tudo, ele tá totalmente impossibilitado, que às vezes eu levanto ele 4 horas da tarde, mas eu ainda não tomei café. Ele não sabe nem o que é dia, o que é noite. Sim. É muito difícil. A minha mãe não sabe Essa que dia da semana é. a parte senil machuca muito. Ela. E assim, não machuca eles, não, machuca a gente que cuida. Porque eles não estão mais conectados, né? Nessa coisa aqui, né? Eles estão muito vibrando, né? Então, assim, E a questão tem muita paciência. Às vezes o meu irmão conversa comigo, até que às vezes eu tava conversando com a minha mãe ontem, brincando com ela. Eu falei, eu debocho com você, eu implico com você, porque você é marrenta, você não assume que você tá com a memória fraca. Por isso que eu implico com você. Mas aí meu irmão fala, cara, às vezes você tem que ter um pouco mais de paciência. Não, tem paciência, só que às vezes realmente a gente acaba... Não dá pra ter 100% de paciência, Não, Bruno. gente, Assim, 100% é utopia. É utopia. e outra. E aí o que eu percebo? Que quando eu fico sem paciência, eu preciso respirar, eu preciso sair de perto. Isso. Porque aí ela fica mais nervosa ainda quando eu tô Isso. nervosa. Aí vira uma Vira um roda ciclo. horrorosa, né? É. Porque não tem como. E aí eu falo pra ela, mãe, calma. Ela falou, você tá nervosa? Eu falei, mãe, eu me resolvo comigo mesmo. É difícil, gente. É muito difícil, gente. Então, assim, eu não sei o que eu falo de recomendação. A recomendação é, faça o que você pode fazer, cuide da forma que você pode cuidar, porque um dia eles cuidaram da gente. A gente deu trabalho à beça. Imagina, a noite de febre, criança. Ricardo sabemos que deu, né? Eu dei mais ou menos. O Bruno deve ter dado um trabalho danado. Eu não dei trabalho. Danado não, mas eu trabalho. Não dei trabalho, eu era uma Então, tipo, santa. só seja pai, mãe, né? Foram as pessoas que colocaram a gente no mundo. A gente tem que honrar o pai e a mãe. Sempre. E dar o melhor que a gente pode. Eu posso isso, então você dá isso. Entende? Eu acho que cada filho também pode dar o que acha certo. Eu não obrigo ninguém assim, a o que é mais ser igual a mim. importante, assim, gente, assim como você tem essa coisa que a gente precisa entender quando a gente é pai, né? Quando a gente é filho que cuida dos nossos pais, a gente vai ter que entender que a gente vai errar. Vai errar muito. Vai errar muito. Porque quando a gente é pai, a gente também erra e erra muito. Verdade. E não tem o certo e o errado. Tem o respirar e continuar. Porque você não vai abandonar. Tentar errar o menos possível, né? Mas não tem. Não Não tem receita de bolo, não tem manual de instrução, não tem bula. É porque vira um monte de bebê grandão com É. 80, 90 anos, Isso entendeu? aí. E não tem, cara. E Só que mais todos pesado, eles. né? Não, e todos. Não, minha mãe. Nossa mãe dali. Pô, mas mesmo você vai pesado por quê, pô? E todos eles têm uma personalidade muito forte. Sim. Entende? Então, assim, lidar com isso também é bem difícil. Porque meu pai fala, vocês mandam em mim.
Eu não quero. O mandar dele não é mandar, eu quero cuidar dele. Mas Mas é difícil. difícil. Mas é isso, gente. Espero que vocês fiquem pensando um pouquinho essa pauta, que é uma pauta de acolhimento, que eu falei assim, gente, vamos falar sobre isso, porque eu preciso me sentir acolhida nesse momento. Estamos acolhidos. Mas é isso. Até porque todo pai acha que o filho não vai ter. Sempre você olha para ele e você vê que ele é uma criança. É, Então você tem que. E o filho acha que o pai não é capaz. Então você tem que ajudar ele. Já que você vai ter essa dúvida, ajuda eles. Começa a se tratar começa a se logo, tratar, meu amor. fazer É, um acompanhamento. E eu não sei vocês, Pra eu não facilitar. crio filho assim, com esse pensamento. Eu crio filho pra eles seguirem asas e voar, quer morar em outro lugar, vai, não fica dependendo de mim, não. É, filho de Eu todo fico em mundo, qualquer cara. lugar, É. qualquer clínicazinha, qualquer lugar, vai ter que ter Tu dinheiro, vai, Gabriel. tu vai Vai tacar ter que ter fogo. dinheiro. Vai tacar fogo, cara, se tu for pra clínica. Cara. Cadê você de diversão na clínica, meu amor? Eu vou fazer reuniões. Mas, gente, é isso, ó. Finge que a fofoca Espalha pra geral. Beijo. Beijo. Tchau. Feliz.